Me conta quem é o Assis, quem é tu, de onde você veio, o que aconteceu na tua vida? Cara, o Assis é um cara muito comum, como a maioria dos brasileiros, né, que veio de uma origem bastante humilde. Meus pais são, né, de origem da roça, criados lá, depois foram para São Paulo, lá eu nasci, para aqui, né? Eu nasci aqui em Guarulhos, depois voltamos para Minas, eu ainda criança. Então só estudei escola pública, comecei a trabalhar com 11 anos de idade e nesse trabalho, dentre outras tarefas, eu cuidava do chiqueiro que tinha lá, lavava o banheiro e fazia café. Uau. Me fala uma coisa, vamos lá, cuidar de chiqueiro. Eu tenho um grande cliente que ele é um dos maiores produtores de porcos individuais do Brasil. Se chama Pork Foods, é de Cuiabá. Enorme. Ele é o cara que faz a costelinha do Outback, só pra você ter uma ideia. Ah, show de bola. E assim, chiqueiro é uma coisa que não tem mais, né? Não. Zero, né? Não. Carne de porco é de extrema qualidade. Lá era uma indústria grande, né, cara? E uma das coisas criava lá. E nessa época, menino, o pessoal entender, né? Nessa época podia trabalhar, aliás, quem não trabalhava ali na pré-adolescência. Eu vou te incomodar, viu, Assis? Pode ficar à vontade. Porque você tá falando uns negócios aqui que arde no meu coração. Cara, é um absurdo, interrompendo esse episódio para dizer: ai, criança não pode trabalhar. Cara, a coisa que mais abençoou a minha vida foi desde cedo eu ir trabalhar com meu pai. É isso. Aprendi a entender, eu fiquei na frente dos meus amigos porque eu desenvolvi, eu não deixava de estudar, eu era bom pra caraca no estudo. E eu trabalhava. Os caras falavam, você vai trabalhar? Vou trabalhar. Ia lá e queria trabalhar com meu pai, aí fui trabalhar cedo. É uma indignação muito grande isso. Cara, e o tanque te traz dignidade e potencialidade, né? Porque naquela época, assim, criança ia fazer tudo o que ninguém queria fazer, né? O menino ali fazia tudo. Então, a turma só jogava barra pesada pra cima, né? E uma das coisas que me despertou essa época, que mudou a minha visão, justamente por ter trabalhado, né, o que você está colocando, foi relacionamento. Foi a primeira vez que eu tive um choque de network, assim, sem entender o que era isso à época, né? Por quê? Lá não tinha geladeira, não tinha vale transporte, não tinha vale alimentação, não tinha nada disso. Então, eles fizeram um negocinho de latinha com álcool para esquentar a marmita, entendeu? Então, porque era o jeito. Então, se você comia marmita do jeito que veio de casa... Era boia fria. Exatamente. E ali, como eu assumia, né, e fazia... E trabalhava com dignidade, cara. Eu trabalhava com bastante alegria lá. E aí, eles me deram isso, né? De falar, nossa, vai esquentar essa marmita aqui. E aí, comecei a relacionar. E eles que viraram, né, para o nosso patrão e falou, cara, esse moleque aí tem algo de bom nele aí, põe ele aí para dentro, ajuda ele a crescer e tal, tal. E aí eu entrei para a área administrativa como office boy. Uau. Office boy, para quem não sabe, é um motoboy sem moto, né? Mas você esquentava a marmita no álcool? Eu esquentava a marmita no álcool. Botava o álcool? De casa, botava no álcool ali. Era uma madeirinha com 3 preguinhos, uma latinha em cima de salsicha ou de sardinha, jogava álcool ali dentro, punha fogo e a marmita em cima. É assim que esquentava. No meu dava pra fazer banho-maria também, né? Se tivesse um fogão. Mas não tinha, esquece. Não tinha estrutura nenhuma para isso e era nesse formato mesmo. E aí, de office boy, eu comecei... O mundo era offline, né? Então, eu preciso ir no banco. Você tinha que ir no banco, né? Qualquer serviço, você tinha que ir lá. E bancos tinham os dias de muito movimento, dia de pagamento e tal. E aí eu via que o pessoal na fila, os caixas ali, eu chegava lá pro caixa e falava, cara, você quer que busque um lanche para você, um negocinho? E aí eles começaram, eu comecei a servir, né, vamos dizer assim. E quando eu chegava lá na boca do caixa, que tinha algum problema, eles me ensinavam, não, aqui, fala com o seu pessoal lá, que o cheque tem que ser assim, aqui tem que ser cruzado, ali nominal, tem que ser mais de um cheque, tal, legal, e eu fui absorvendo isso e levando para dentro da empresa, né? Eu chegava lá na empresa, falava com meus líderes, né, falava, ó, o cara lá do banco falou que desse jeito já vai funcionar melhor, isso aqui vai ficar mais ágil, faz desse jeito, tal. Isso. E aí eles acabaram me dando oportunidade dentro da empresa, porque eu nunca tive aquele mindset assim, estou sendo explorado, acúmulo de função. Nunca, cara. Eu não tinha dinheiro, né? Eu achava que o tempo era meu maior investimento, né? E aí eu me dedicava bastante para aprender. Então eu era aquele cara curioso, que sempre estava ali fazendo hora extra, época de fechamento. Eu sempre estava à disposição da empresa. Muito bom. E aí eles começaram a me chamar para diversas áreas, aonde hoje eu vejo o tanto que foi importante, porque eu acabei aprendendo os processos internos das empresas.
né? Porque eu passei pelo caixa, almoxarifado, vendas, todas as etapas ali da empresa, como auxiliar de que o bicho pegava, eu acabava fazendo aquelas tarefas e tendo uma visão daquele processo, né? Na época você não entende, mas depois você vai percebendo tanto que isso vai te alicerçando, né? Vai calçando ali os degraus para que você possa ter sua caminhada aí dentro do mundo corporativo. Foi muito importante para mim poder passar por isso tudo. E aí eu, ainda office boy, eu comecei a perder muita mobilidade. Então, por exemplo, eu andava de bicicleta, comecei a não conseguir andar. Jogava bola, não conseguia Você jogar. sentia dores? Cara, sentia dor, sentia muita a panturrilha aqui bem dura, rígida e tal. E aquele negócio, cara, você imagina, eu tô com 51, eu estava com 11, há 40 anos atrás, a gente fala de genética no Brasil para quem não tinha dinheiro, né? Não era uma coisa tão simples, né? Resumidamente, que a história é grande, eu fui a um médico, ele fez um exame de laboratório simples, de sangue e tal, e o resto foi no olho. E foi o meu pai, e ele falou, cara, você está com 12 anos, com 15 anos você vai parar de andar, com 17 anos você vai falecer, não tem tratamento nem cura. E foi um baque muito grande para minha família. Mas né? qual é a doença? Ele me diagnosticou errado, né? Eu tenho AME, que é atrofia muscular espinhal, que é degenerativa também, tipo a ELA, né? A ELA é mais conhecida. Mas a AME, por exemplo, é o que mais leva a óbito de criança no mundo hoje, é a AME. Porque dependendo do tipo, a criança nasce. Agora, graças a Deus, está tendo já tratamentos, possibilidades. Custa 8 milhões... Você tá brincando? Não, é o remédio mais caro do mundo, você jogar ele no ChatGPT. É mesmo? Entendeu? É o tratamento mais caro do mundo ainda. Então, as pessoas recorrem muito à justiça, né, aos órgãos, para poder ter acesso. Porque se a mãe descobrir ainda, por exemplo, lá em Minas, o Zema colocou no teste do pezinho. Eu não sei como é que funciona isso em outros estados. Se descobrir assim, você tem a chance de fazer a aplicação, se você conseguir o recurso, né, e aí não desenvolve. Então, a criança não vai desenvolver a AME. Deve ter entendeu? algum fundo do governo para quando alguém numa rede pública descobre, né? Cara, não tem. É uma dificuldade danada para conseguir os remédios. Para o tratamento que eu faço mesmo, né, se a pessoa não entrar na justiça, é 1 milhão por ano, ad eterno, todo ano. Né? O remédio e o tratamento. Um remedinho pequenininho assim custa 400 mil reais. É feito do quê, cara? Você toma a cada 4 meses. Ele porque ele não é a cura, né? Ele é para segurar a evolução, entendeu? Chama Esperanza. Então, ele é para segurar a evolução. Ele ainda não Mas assim, você não conseguiram. tinha R$1 milhão por ano com 11 anos? Não. Como foi? Não, na época nem tinha o recurso, né? Nem tinha a possibilidade do tratamento. Olha, cara, meus pais sofreram muito, né? A gente, como pai, hoje entende isso. E a forma que eu comecei a lidar com aquilo foi não ser vítima, porque quanto mais eu trabalhava, estudava, né, tocava minha vida, eu percebi que eles sentiam menos quando eu estava Mas você tocando. perdeu o movimento da parte inferior. Não é que eu fui virar cadeirante em 2017, 18. Ah, demorou muito. Demorou, porque o médico errou, graças a Deus, né? Você viu que eu passei 17 anos um pouquinho, deu para perceber? Uhum. Entendeu? Então aqui... Né? Então, ele errou, cara, porque ele entendeu que eu tinha uma outra síndrome, entendeu? E aí, com 17 anos, através da rede Sara Kubitschek, é que eu descobri que era AME. E aí eles falaram, você vai degenerar, você vai morrer mais rápido que todo mundo. Eu falei, mas tá bom, já não é com 17, né? Já estou no lucro, né? E aí, cara, eu chegava no ponto de ônibus, eu dava conta de subir no ônibus ali, naquele primeiro degrau mais alto. Eu olhava a carinha de quem tinha carinha boa, a força física, pedia ajuda para me subir e fazia todas as tarefas. Então, era um cara que era office boy, de rua, que começou a ter uma limitação física e que fazia todas as tarefas de rua, entendeu? Sem deixar a limitação. Mas quando que você começou a... Mas aí você foi até que idade sem precisar de cadeira de roda? Eu fui até 46 anos, 45. Então, até lá, a tua vida normal te condicionava a ficar normal? Assim, eu não consegui subir escada direito, tinha que fazer muita força, às vezes caía bastante, dependendo do degrau, não conseguia subir. Tinha algumas limitações, mas eu andava, fazia a maioria das tarefas. Casei. Teve filhos? 2. Quantos 4, anos? na verdade. Abortamos 2 de forma natural, nesse intervalo entre o mais velho e o mais novo. Quantos anos tem seus filhos? Um de 14 e um de 6.
E eles são perfeitos. São. Não tem nenhum tipo de problema físico. E aí agora você tem que tomar esse remédio de 1 milhão. Tem que tomar... são 3 doses por ano que dá 1 milhão de tratamento. E você paga do teu bolso? Não, eu consegui, através do plano de saúde, eu consegui que eles absorvessem esse... O teu plano é 1.000? Não. Entendeu? Porque hoje é uma batalha gigante, cara, para todo tá mundo. dando risada aqui porque temos um amigo em comum que o cara é da 1.000. Isso, Rodrigão. Muito bom, muito bom. Entendeu? Então, assim, a gente... Isso você consegue segurar até o último dia da tua vida. Se você for viver 100 anos, esse remédio te ajuda a segurar. Ele ajuda a não evolução, vamos chamar assim, né? Ele posterga essa... E você sabe quantos no Brasil tem isso, cara? Cara, é uma pancada. Eu não sei te falar estatisticamente, Nossa, assim, porque muito assim? mesmo porque na infância há uma confusão muito grande às vezes entre as doenças, principalmente para quem não tem recurso, né? Porque hoje você faz o teste de DNA e consegue descobrir. Mas é bem impactante nesse sentido por causa do drama que traz para as famílias, né? Porque o músculo ele vai parando de funcionar. Então você vai parando. Lembra que coração é músculo, pulmão é músculo, né? Então a pessoa vai parando até parar as funcionalidades vitais. Tá então bom. é muito nesse sentido. E você usou isso com alguma superação pessoal? Cara, não vou dizer que foi fácil, mas assim, a minha família, eu agradeço muito meus pais por tudo que eles não me deram. Né? É a minha gratidão ser para eles o que eles não me deram. E uma das coisas que eles não me deram foi proteção em excesso. Eles deixaram eu ir para a vida, né? Eu acho que talvez se eles tivessem me mimado, me colocado, eu talvez já não estava aqui mais. Muito entendeu? bom, escuta isso aí. Bem mais... Muitas vezes a proteção em excesso te impossibilita de você crescer. E eles deixaram eu viver minha vida mesmo passando os perrengues que eu passava, né? Esses dias eu recebi um amigo meu, ele é pastor, lá de Minas, de Monte Verde, esqueci o nome da cidade, grande cidade. Ele falou assim, Dema, tá passando umas dores aí, né? Eu falei, tô. Normal. Aí ele falou assim, olha Maria. Eu falei, o que tem? Ela com 14 anos, Deus falou assim, você vai ter um filho. Aí ela falou assim, mas eu sou da menor tribo de Israel, eu sou a mais pobre, eu sou a que não tem recurso nenhum, e mesmo assim Deus Altíssimo me escolheu para carregar Jesus. Então, eis-me aqui. Aí, antes de nascer o Salvador, ela concebeu, da concepção ela teve a evolução, e da evolução as dores do parto. Aí teve as dores do parto. Quando nasceu, veio o Salvador. Então é todo um processo. Então aquela dor em prol de algo maior. Então muitas vezes Deus nos permite passar dores e situações, e se a gente nos privar disso, é um problema. Eu gosto muito da generosidade. E eu gosto muito, sabe, assim, Deus também abençoa o generoso. Então, de vez em quando, o cara fala que aquele irmão está com dificuldade. Né? Eu me interesso, eu ajudo, mas antes eu oro. Sabe por quê? Porque muitas vezes é Deus querendo mudar algo no cara. Aí você fala, você está com dificuldade? Está aqui, ó. Resolvi teu problema. Você está fazendo o cara se afundar mais ainda. É isso aí. Eu gosto muito, né, da parte do Evangelho, onde Cristo fala, né, que eu vim ao mundo para que tenhais a paz em mim. No mundo, à vez de ter aflições, cuidado, coragem. Eu venci o mundo, né? Então, assim, eu me apego muito a isso, né? Porque todas as vezes que acontece algo, porque eu não gosto de hipocrisia, né? Então, quando eu estou num bom restaurante, quando eu estou conquistando alguma coisa, quando eu estou com os meus moleques, eu não pergunto a Deus por que eu. Né? E não vai ser na hora das dores, das aflições, dos desafios que eu vou perguntar. Muito bom, gostei disso. Nas dores, você pergunta por que eu. No bem bom, você não pergunta por que eu. Não pergunta, entendeu? Eu falo isso sempre. Muito embasado nisso, né? O dia que eu li isso me marcou muito. Porque eu falo, cara, se Cristo que é Cristo passou por tudo, por que a gente vai ficar de mimimi aí, né? Perguntando, entendeu? Avante pra cima. E eu acho que ou você tem que perguntar para tudo ou não vale só para uma parte, entendeu? Então, assim, é muito isso. E assim, na minha época, escola, por exemplo, os caras me chamavam, era de aleijado, manqueba,
Isso era direto, cara, né? Falava que me pegava quando dá conta de correr, me tomava porrada pra caramba, entendeu? Então, assim, eu aprendi em tudo isso tirar algo de bom, porque a grande missão da vida para mim é você entender os desafios, né? É olhar eles com um olhar diferente do que só o sofrimento e o vitimismo, né? Não estou dizendo que seja fácil, mas estou dizendo assim, eu sempre pergunto para quê, não por quê, né? Para que está acontecendo? O que eu vou tirar disso? Esses dias uma pessoa falou comigo, né? Falou, cara, a gente de tempos em tempos vai ter nossos desertos, né? Nós vamos ter que passar por eles. E isso é fundamental, eu acho, para que a gente possa, através desses desertos, entender, né, por que daquela missão, por que tudo está acontecendo. E como é que você faz e com os teus aprender dali filhos? para frente. Cara, convivo super bem. Eu que ensinei eles a andar de bicicleta. Primeira vez que eles andaram pedalando foi comigo. Eu na motinha, né, na cadeirinha de rodas. Ensinei a nadar, foi tudo comigo. Eu nunca fui ausente pela minha limitação nesse sentido. Então, se eu vou para Disney, brinco naqueles... Sábado mesmo, fui com meu moleque para um parque lá, pô, me colocou nos brinquedos radical lá em BH, entendeu? Eu participo dentro do possível, onde que marra as pernas eu vou, entendeu? Passou a peleja danada, mas foi tudo, porque, cara, é uma bênção, né? Eu falo que a vida da gente, todo mundo quer acertar algo muito grande, fazer uma conquista muito grande. Eu acho que deixa de viver os micromilagres, né? Os micromomentos de felicidade. E eu sou um cara muito atento aos quando eu andava ainda, né? Mas eu não conseguia andar distância longa. Eu estacionava, eu agradecia a Deus. Falei, cara, obrigado, parece aqui pertinho, vou dar conta de chegar lá onde que eu preciso. Entendeu ou não? Um estacionamento. Então, assim, eu acho que as pessoas perdem... Exatamente. Eu acho que as pessoas perdem essa essência no dia a dia e vivem em aflições e sofrimentos porque perderam a gratidão dos micromomentos, dos micromilagres, entendeu? Eu acredito muito nisso. E aí é um sorriso, né? E, assim, e a gratidão, ela libera portais, cara. Libera. Né? Mas tipo, muito. sou grato. A vida flui, né? E assim... Eu, a vida toda, nessas passagens pelas empresas, eu era cara que eu aprendi muito isso, que primeiro eu tinha que gerar valor para depois absorver valor. Eu nunca tive aquela sensação assim, de explorar. Ah, porque está explorando. Ah, porque... Não, cara. Eu falava, cara... Isso... Porque, olha só para você ver. Pô, o patrão me pagava. O risco era todo dele. Eu ainda aprendia pra caramba. Você está me entendendo? Oportunidade de conexão, porque você não vivia só com o pessoal da empresa, tinha fornecedor, cliente, né? Na minha época, por exemplo, você tirava xerox autenticado de tudo, não tinha e-mail, não tinha nem fax ainda nessa época. E eu saí aqui de Badaia e bater nas portas dos fornecedores, dos clientes, viajar, fazer parada, bater papo. Isso tudo foi me desenvolvendo. Quando as pessoas se limitam ali por ego, vaidade e mimimi, cara, elas estão se boicotando. Elas estão deixando uma potencialidade gigante de oportunidades passarem batido, né? E eu falo, pô, e o risco é todo cara, né? O dia que o cliente não paga, é ele que fica lá. Então, eu sempre entendi que essa situação, eu brinco, né, com o meu pessoal lá, eles falam assim, mas o cliente é isso, o cliente foi, cara, o cliente é chato, mas paga, entendeu? Tem um monte de gente chata que não me paga. Né? O patrão era a mesma coisa. O pessoal fala, mas o cara é duro. Eu falei, cara, ele é duro, mas ele me paga. Tem um monte de gente que é duro, que me xinga e não me paga, entendeu? Então, assim, lá na Assis eu crio muito essa mentalidade que eu faço, vocês querem ficar ali com o auxiliar, com o estagiário, abraçando árvore, ou você quer enfrentar o skin the game de verdade e subir o nível e sentar com gerentes, com diretores, com C-levels, né? Com investidores e com os proprietários? Porque o jogo lá em cima é outro. Né? Lá, se o cara levantar a voz, bater firme, você vai chorar. Você vai sair, né? Porque não é só se desenvolver tecnicamente, é principalmente emocionalmente. Mas você está falando tudo isso daí, é algo que muitas vezes falta referências. Falta. Então, no meu tempo, a minha referência era diferente. Então, por isso que nós temos que ser referências, sabe? De trabalho, de andar 2 milhas. Eu brinco assim, hoje todo mundo quer um seguidor, né? Todo mundo quer ter... Eu falo assim, que eu sempre tive meus influenciadores, meus tios, avós e pais, né? Eu aprendi demais com eles. Muito bom. Né? E eles eram assim, linha dura para te fazer do bem, entendeu? Não tinha conversa. Era ali o que é certo e não tinha bate-papo. Cara, eu tinha um patrão
Eu me xingava de tudo quanto é palavrão que você possa imaginar. Inclusive o da mãe. Palavrão pesado. Eu chegava em casa e falava, pai, pô, o cara ali me chamou de quanto é nome, tal. Chegou minha mãe. Meu pai falava assim, ó, hierarquia, obedece ao patrão. Você quer mudar, você vai ter que trabalhar. Muda de empresa, mas aqui, cuidado por de lá não xingar mais, tá? Ele queria me dar a lição, tipo assim, cara, não vai ser simples, entendeu? Não é fugir dessa realidade que é melhor você enfrentar e saber sobreviver a ela, entendeu? E, cara, eu fico pensando assim, pô, meu pai da roça, você estuda. Ter, né, essa habilidade né, esse feeling assim, é uma coisa que me deixa emocionado, né? Que eu falo, cara, pô, lá atrás eu já entendi que era isso. Né? Assim, por mais que doesse, eu recebo muito no Instagram quando as pessoas veem eu falando isso, falam assim, se o patrão xingar meu filho, eu vou lá e mato ele. Aqui eu desse jeito. Aí eu falo com você, pô, cara, você tem que viver pra caramba, né? Porque seu filho vai trabalhar até os 50, 70, 80 anos ali. Você vai matar quantas pessoas, né? Tem que ter um bom advogado para tirar da cadeia, porque, cara, não funciona assim. Ele que tem que aprender isso, né? Não tem jeito. Isso que te dá casca para ser líder, né? O seu guarda-chuva tinha mais de 1.000 pessoas debaixo. É simples. Fala com papel de liderança é fácil? É dor de cabeça, problema, dia e noite, de cima para baixo, né? Top-down, e de baixo para cima. Você fica ali. Você fica ali. Porque... Cara, isso, se você não tiver emocionalmente forte, você pode ser o cara mais estudioso, mais técnico, mais inteligente. Cara, você não vai dar conta de passar por isso. Me fala uma coisa, Assis. Diante de toda essa tua experiência, você criou também muita habilidade, porque você vai vivendo isso e você vai criando ali conhecimento, networking, assim por diante. Que momento dentro da tua carreira que você virou empresário? Pois é, eu ainda adolescente entrei para um grupo de empresa familiar. Eles empreendiam em diversos setores, eram já grandes, e foi um outro grande aprendizado, né? Porque era 7 filhos, pai e mãe. Então eu recebia 9 ordens do amanhecer ao pôr do sol diferentes. E não podia pôr gasolina no fogo para atrapalhar o almoço de domingo, entendeu? Não? E ali, cara, eu me desenvolvi pra caramba. Empresa porque do quê? eles trabalhavam com construção civil de alto padrão, logística, agronegócio. Lá em BH. Lá em BH. E aí eles tinham um negócio também no interior e tal. Então, assim, eu fui me desenvolvendo nisso tudo, porque habilidade com pessoas é um processo importante, né? Com certeza. E aí, o que eu fui percebendo nessa época? Que o empreendedor é aquele cara que pega nada do nada e transforma em tudo. Mas quando isso vai dando certo, chega uma hora que precisa de gestão, né? Porque o Brasil não ensina as pessoas a gerirem, né? Todo mundo empreende, mas gestão é uma coisa que o Brasil não ensina tanto. Você não tem tantas escolas, tantos cursos, tantas práticas. E aí, eu percebendo essa dor, né? Porque era empresa familiar, tinha situações familiares e tal, isso foi construindo na minha cabeça. Eu falei, cara, se esses caras tomassem a decisão por um indicador, por um relatório, sem pôr emocional, né? Isso aqui podia estar acontecendo assim, podia estar tendo uma expansão, podia, né? Ah, não, vou fazer porque deu certo, então a DRE está boa, não vou investir, não vou crescer, sabe essas coisas? Né? Eu era doido para abrir uma empresa, uma filial aqui em São Paulo deles, da área de logística, eu vi que o mercado estava aqui na época e tal, e levei isso comigo nesses aprendizados, e quando eu entrei para a faculdade, o coordenador do curso Ciências Contábeis, que era o curso que eu fazia, me chamou para um projeto. Ele viu, porque eu comecei a dar aula para todo mundo, para minha turma, ajudar eles, porque eles tinham muita dificuldade com a contabilidade, né? E, pô, trabalhava desde 11 anos, já tinha experiência prática, né? Já tinha academia, que eu fiz um curso técnico muito bom, também na área de contábeis. Então, eu já cheguei muito pronto ali, para aquela mesa ali da faculdade, que é um baita do celeiro de network, né? E aí, levando isso tudo, ele me chamou para um projeto. Eu falei, cara, eu já sei o projeto. Eu quero ajudar as empresas que estão com dor do crescimento. Eu quero ajudar o empreendedor que deu certo na gestão. Quero ajudar ele a desembolar, a crescer. E aí começamos, de 99 a 2002, eu fiz minha transição de carreira. Porque eu também não podia deixar a família de uma hora para outra, tinha muita responsabilidade lá. Muito similar ao que aconteceu comigo. E fundei a Assis em 2002. Com foco em quê? Com eu e esse professor. Aí a gente consultoria. Consultoria. A gente entrava para as empresas. Cara, eu vou fazer 23 anos agora, né? Na época, o professor Falcone era uma referência. Isso, entendeu? E você entrava, porque eu pegava as empresas pequenas e médias.
Legal. Então, assim, o cara tinha uma contabilidade para pegar dinheiro no banco, uma contabilidade para pagar imposto, uma contabilidade quando ele ia separar, entendeu? Então, assim, ele não tinha referência para tomada de decisão, cara. E naquela época, o nosso cara era no papel, tudo era dinheiro, cheque, nota promissória. A maioria das empresas trabalhava muito com sonegação caixa 2. Então, eles iam perdendo ali o que era um negócio. E aí nós começamos a pegar tudo isso, fazer a contabilidade gerencial e, através do gerencial, os indicadores para tomada de decisão. E a gente ajudava. Deixa eu conciliar a banca, plano de contas, a estruturar, tudo aquilo. Essas empresas começaram a crescer, foram dando certo. E aí veio o primeiro experiência minha com a palavrinha que você falou, que é M&A. Né? Não tinha Google, então não tinha como recorrer, eu não tinha dinheiro na época para Barça, né? Então, quando eu entendi que era M&A, depois você explica o público que é a Barça, né? Tem que pesquisar. Tem que fazer um podcast e aí, só pela cara, Barça. quando eu entendi que era M&A, eu falei, cara, é muito parecido com o que eu faço, só que eu não tenho a ponta, né? Que era o comprador, essas referências. Então, eles contrataram empresas de mercado. E, de novo, eu sempre gostei de voltar a ser estagiário. Eu acho uma maravilha. E não tem problema nenhum com isso de vaidade, entendeu? E eu falei com o meu time, cara, ó, pra você ver, de novo, hein? O meu cliente me pagando para mim aprender. Tudo é forma... Em vez de eu ficar bravo, pô, o cara... né? Eu, não sei gerar valor com isso ainda, então não mereço dinheiro. Visão, entendeu ou não? Visão. E ele contratou e nós colamos, cara. E chegou uma hora que eles mandavam. A gente virou os estagiários dessa turma. Eram etiquetas grandes. E tudo que eles queriam era não fazer, né? E eles mandavam a gente fazer, mandava fazer. E a gente foi pegando a sintonia daquilo, entendendo como é que funcionava até ver a concretização. Primeira vez que eu vi aqui, foi, cara, até aqui eu chego mole. Eu já fazia na prática. Que era DRE, eu não sabia o valuation, vamos chamar assim, um EBITDA, mas eu sabia estruturar tudo aquilo, né? Eu não sabia pegar aquilo e transformar aquilo em linguagem de venda de empresa. Eu achei aquilo máximo. Falei, pô, cara, o cara está pagando, eu estou aprendendo. Aí fomos passando por 1, 2, 3, sempre assim, servindo, até um dia que um cliente, porque eu tenho uma história com esse cliente bem legal, eu cheguei nessa empresa dele e eu estava subindo uma escada bem pesada, com dificuldade, na época eu trabalhava de terno e gravata e tal, e ele descendo, só que eu não sabia que era ele, porque né, não tinha Facebook, tinha nada disso na época. E ele viu a minha dificuldade para subir e falou, cara, o que você está procurando? Eu falei, estou procurando o dono, estou reunião com ele agora, para apresentar a minha empresa. Tal. Ele falou, não, sou eu. Eu falei, mesmo é. Eu falei, pô, prazer, cara, Assis e tal. Nós dois na escada. Ele falou, bicho, eu estou vendo a dificuldade de você subir ali. Eu posso te ajudar? Eu falei, pode. Ele foi me pegou igual noiva, saca? Assim, no colo. E eu de terno e gravata. Aí, quando ele sobe as escadas, cara, era a operação dele inteira. Você imagina o cara grandão, ele era grandão, fotão. Eu de terno e gravata, ele me carregando, entendeu? E para acabar de arrebentar, a sala dele era no mezanino. Todo mundo que não viu passar embaixo, no mezanino não teve jeito. E ele me carregando. Então, a gente criou essa história, né? Deu certo, fizemos. Aí ele falou, cara, você vai fazer meu primeiro M&A. Ó, pra você ver. É o que eu falo da Qual vida. Qual era o negócio dele? O negócio dele, ele trabalhava com tudo que era insumo de máquina metal mecânica, principalmente voltada para o mundo de soldas e para grandes empresas. Mas então, ele trabalhava desde serviço. Já tinha comprador batendo na porta dele? Nessa época, não. Mas como a gente já tinha estruturado bem, ele teve uma grande oportunidade de trazer de fora uma marca muito reconhecida pelos grandes grupos. Aí, quando ele trouxe os grandes grupos, ó, puf, na mesma hora. Foi um concorrente estratégico. Aí bateu ele, lá. Inclusive. Foi Mas você não saiu procurando comprador? Não. Bateram na porta. Bateram na porta. Até hoje no Brasil, sabe, Assis, quando você sai procurando comprador, o brasileiro fala assim, tá com problema. Isso. Não, em Minas Gerais, você multiplica por 10, né? Tá com problema, só. Você quer vender esse negócio, né? O mineiro é que é cara que pergunta quanto você vai ganhar mesmo, né? Então, esse teu primeiro M&A, essa venda dessa empresa para outro grupo, foi múltiplos de quanto? Foram múltiplos de 8 à época, 8 e pouco, 8,5. Ah, ali, bom, 8, hein? Foi um baita múltiplo à época. E aí você, como consultoria, até para o pessoal entender, você ganha o que com isso? Cara, a gente trabalha hoje numa esteira muito voltada ao seguinte. Eu tenho um time, porque assim, todo mundo quer comprar e vender empresa, mas ninguém quer jogar o jogo de comprar e vender empresa, né? E o jogo que é o dá dor de cabeça. Aí tá o negócio. Então, o que eu aprendi ao longo desse tempo? Não adianta você pegar sua empresa para vender. Você tem que deixar ela pronta para a área. Entende? Esse é o grande desafio. Pronta, tá beleza. Porque o cara acha assim, que a comissão que ele te paga é para buscar o comprador. Né? Ou quando hoje eu trabalho muito com quem quer comprar,
buscar o vendedor. Eu explico para ele, cara, não é. É depois que isso acontece é que começa grandes horas e muito trabalho. Porque né? até preparar para vender tem que ter melhorar o DRE, melhorar o fluxo de caixa. É isso. Como é que tá a questão? Ser auditável por um terceiro, né? Que eu faço. Cara, eu brinco o seguinte, que minha mãe me acha lindo, né? Ela fala para todo mundo que eu sou bonito, mas eu não vou pegar minha mãe. Entendeu? Não. Tem jeito de eu pegar minha mãe. Eu tenho o valor na hora que eu sair do portão para fora. Entendeu onde que eu quero chegar? Então, o empreendedor tem que entender que o jogo dele tá lá com os stakeholders. Tá com fornecedor, cliente, investidor. Né? Com eles têm que dar valor nele. Entendeu? Não adianta ele achar que ele tá bem estruturado. Eu vou fazer um pupurri com você aqui. Claro, tá bom? bora. Beleza. Me fala uma coisa. Eu vou dar um exemplo, tá? Exemplo real. Tem uma pessoa que ele está com uma empresa. Eu tive uma reunião hoje. Pequeno, negócio pequeno. Mas muitas vezes eu sirvo. A Bíblia fala que é muito melhor aquele que serve do que é servido. Então os caras falam, Demas, não, cara. Você tem que, em algum momento do seu dia, nem tudo é dinheiro, né? É isso. E a pessoa é um amigo, e aí eu vi a situação. É uma empresa na área de bem-estar, academia, etc. e tal. E essa empresa tem um faturamento, acho que de 10 milhões, mas depende muito de CAPEX, imagina, fazer academias, CAPEX. Não tem investidor, não tem nada disso, está totalmente endividada com bancos, E falou assim, cara, eu acho que ou eu fecho tudo, mas ele tem academia robusta, com assinantes e tudo mais, sabe? Ou eu busco um comprador para a minha operação. Aí eu dei a seguinte dica para ele. Eu falei, número 1, deva para banco. Olha o que eu falei para ele. Falei, vê quais são suas dívidas, quais delas que faz sentido você renegociar, ou dever, ou insolvente se você não tem dinheiro para comer. Sim. Não deixe de pagar funcionário. Renegocie fornecedor. Tá? Segunda dica que eu dei. Eu falei assim, você tem algum bem no teu nome? Ele falou, tenho um apartamento de X milhões. Falei, olha, talvez você refinancie esse apartamento para tentar dar uma melhorada no teu fluxo de caixa. Ele já não tem mais produto, não tem mais como crescer. Né? Então, o que está entrando, está pagando as dívidas e está dando saldo negativo todos os dias, consumindo um caixa que é de dinheiro emprestado. Sabe aquele cara que está no momento do tipo, pega o dinheiro para pagar o caixa? Pega dinheiro para pagar dinheiro. Eu falei, 3, eficiência operacional. Manda embora todo mundo que é ruim. Mantém um time enxuto, joga, ao invés de ser 11 de cada lado, você vai jogar 11 contra 3. 1 no gol e 2 se matando lá e faz parte desse momento, né? 4, eu falei, passa na tua cidade, vê quem são os grandes players, tenta, não vender, mas tenta comprar. Olha o que eu falei. Falei assim, cara, você está numa situação. Então, você não tem opção. O banco já disse, aqui você não pega mais nada. Tenta comprar. Tenta falar, cara, teu negócio, vale quanto? Ou do tipo, cara, tem um interesse, ou usa um terceiro para sondar um concorrente. Por quê? Porque, ao meu ver, eu acho que o negócio dele vale dinheiro e o melhor comprador para ele seria alguém no mesmo segmento. Sim. É negócio pequeno, né? E a última opção que eu dei é busca um investidor, porque você vai entregar muito para sobreviver e depois talvez não é o melhor caminho. O que você faria diferente? Cara, eu acho que você fez uma esteira muito importante para ele, que se ele conseguir. Aí é aquele negócio, né? Ele tem o estratégico. A questão é descer e fazer executar. Sim. Né? Concordo. Esse que é o grande lance, né? A gente, por exemplo, lá, eu tenho um time que entra para essa parte, igual você colocou, tem que enxugar. O que a gente entra? Desenhando os processos e os fluxos, para estar o mais enxuto. É muito comum a gente entrar nas empresas e derrubar de folha ali 500 mil, 700 mil mês, cara. Nossa, mês. que absurdo, né? Entendeu? Mês. Né? Então, assim, mas para isso você tem que entender o fluxo, né? E eu chego lá e falo, compadre, 8 horas, aí me fala o que você faz. Mostra para mim o que você está fazendo em 8 horas, entendeu? Não? Então, assim, a gente tem outro time que vai olhar para a contabilidade fiscal DP, para ver tudo que está na mesa que possa ser absorvido, porque é uma outra grande linha da DRE, né? Que toma muito do seu faturamento bruto. Então tem que estar muito bem gerido essa parte. Né? Ver se um cara desse, às vezes ele está no lucro presumido ainda, nem passou por real, esse tipo de situação. Né? Então, eu tenho um outro time que vai pegar o gerencial. Pô, então vamos ver quanto que vale essas máquinas, equipamentos, de fato, trazer essa dívida valor presente. Vamos entender o número dele, fora o que está na contabilidade, que às vezes não está refletindo a verdade, inclusive para chegar para o investidor, para
renegociação com o banco, trabalhar com a linha de EBITDA, entendeu? Mostrar outras linhas para um público de interesse para isso. Outro time, custos. Então vai rever todos os contratos que tem, saber se está preço de mercado, porque é muito comum, às vezes, dentro das empresas, ter uma relação de confiança. Com o contador. E assim, às vezes até com as pessoas de gestão mesmo, os C-levels, a diretoria, os gerentes. E esses caras, às vezes, trouxe um time que está tudo bem, não tem problema, mas que ali está acima de mercado, não está tendo os entregáveis, entendeu? A gente vai revisar tudo isso. Tudo isso nesse sentido de enxugar mesmo. Então, as principais linhas, a gente vai olhar para elas, entender como é que está funcionando, apresentar soluções e fazer isso acontecer. E a outra parte, eu não sei se ele tem sócio, que é esse alinhamento de cima para baixo. Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, tudo começa lá em cima. Né? Os sócios não estão alinhados, não tem um acordo de acionista, as decisões estão morosas, porque o caixa está gritando. Quando o caixa começa a gritar, todo mundo olha para ele e esquece de ver as outras coisas, entendeu? Tem uma definição societária que dê segurança, inclusive, para quem vai investir. Né? Porque assim, se tem um negócio que investidor não entra, é briga societária. Situação societária mal resolvida, empresa familiar que ali tem muito amor, cabide de emprego, não sei se é o caso lá, entendeu? Então, assim, tudo isso são situações, porque o que eu vejo? Às vezes o plano estratégico, cara, ele é muito bom. Mas ninguém executa. Né? Exatamente, cara. É um absurdo. Eu já entrei em empresas que nós fizemos um levantamento lá, conseguimos enxugar 116 milhões em crédito tributário. 116 milhões de reais, beleza? Quando eu fui ver, um escritório bem famoso, uma etiqueta grande, inclusive, já tinha colocado isso no papel há 4 anos atrás. E ninguém executou. E lá tinha CEO, CFO, controladoria. Entende ou não? Cara, ficou na mesa. Entende? Olha, podia ter há 4 anos já ter enxugado esse caixa. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade em ação. Né? Às vezes o próprio dono ele tem medo da dor que isso vai trazer. Por isso que, muitas vezes, o dono não é a melhor figura para esse tipo de choque de gestão. Entende? Porque tem a mão nas pessoas, no processo, ele tem uma certa linha de confiança. Eu falo muito com o Joel que você só pode confiar conferindo. Você nunca deve confiar sem conferir. Entendeu? E é o que a gente aplica. A gente aplica a metodologia de compliance, que é isso, né? Quem executa não valida. Então, assim, o contador está certo, ele vai fazer o balanço, ele vai entregar. Mas quem que vai passar com profundidade de conhecimento esse balanço? Passar o crivo ali, o olhar de fora. Porque você concorda comigo que no dia a dia, do olho do furacão, as pessoas acabam ficando míopes mesmo? É natural que isso aconteça no dia a dia? Muito bom. Vou te dar outro exemplo de empresa, beleza? Beleza. Mas esse exemplo primeiro ainda, Cis. Essa empresa não tem dinheiro para pagar. Pelo menos, eu sou partidário de não trabalhar no risco. Eu não entro no risco. Do tipo assim, uma coisa é um risco para você aumentar o potencial de vendas. Outra coisa é um risco de insolvência. Muitas vezes não compensa. Não estou falando da Lojas Americanas. Estou falando de uma organização menor que não tem condições mesmo. Né? Precisa ver quanto que é... Mas sua pergunta é muito boa. Né? Como você trata esse assunto? Como que a gente trabalha lá? Eu falo com o empreendedor o seguinte: tudo bem eu não ganhar, eu não consigo bancar o custo. Então, geralmente, a gente faz o que a gente chama de diagnóstico primeiro. A gente faz uma imersão de 2 meses, tá? E vamos entender os fatos e as versões, né? Porque, às vezes, eu converso muito com o empreendedor, com o investidor, mas não estou vendo o time operacional. Não estou escutando esses caras, né? Então, esse é o momento de ter voz e vez, vamos chamar assim. Então, meu time vai lá para dentro, vai entender se aquilo que foi colocado na mesa lá em cima, no estratégico, coincide com o que está acontecendo na operação. E a gente passa pelos principais setores do negócio e apresenta uma visão de fora, como se fosse uma micro due diligence, uma visão de fora do que nós estamos vendo daquele negócio. Essa hora, eu consigo ter, pela nossa experiência, de falar, cara, eu vou com você num fixo para pagar o meu custo, porque a gente enxuga. Então, assim, no budget, às vezes, o budget, inclusive, fica até melhor depois da nossa entrada, mesmo nos remunerando esse valor, que não é um valor que a gente ganha dinheiro com ele. E aí eu vou no risco total. De tudo que eu posso trazer de ganhos, dali para frente, e eu volto 5 anos para trabalhar, tudo por risco meu, o empresário não me paga nada por isso.
e eu apresento o projeto e ele vai seguir ou não. E só se ele aprovar e seguir, porque às vezes ele quer perguntar ao conselho, ou perguntar ao amigo, ou advogado e tal. Então a gente deixa o jogo bem transparente. Eu vou no risco de estrutura de capital, pegar essa dívida, buscar alguém que queira comprá-la ou renegociá-la. Também eu fico só com um percentual, não tenho nada disso. Ou seja, somente se acontecer e somente se o empresário apoiar e der o sim, entendeu? E eu vou no risco do M&A. Entende? Por que essa linha do FII ali que eu tenho que ter mensal, eu não abro mão dela? Porque eu tenho que estar na operação entendendo se esse cara vai cumprir a palavra que ele me deu. Muitas vezes, os 5 anos atrás, você dá uma olhada em recuperação tributária. Também. Administrativa ou judicial? Aí depende de cada situação. Sempre administrativa em primeiro plano. Legal. Sempre. Entendeu? Muito bom. Tenho bons parceiros acostumados a fazer isso de forma rápida e bem eficiente. Muito bom. Então a gente trabalha muito com esse viés. Um outro exemplo, nosso pupurri aqui, tá? Outro exemplo, e aí você vai, e as pessoas que estão escutando vão falar, cara, esse aqui é meu caso, tá bom? O cara está criando uma rede de franquias, já tem lá 10, 20 cafés, está indo bem. Aí ele fala, cara, eu vou fazer um misto de crescimento híbrido, ora lojas próprias, que eu estou indo bem, ora vou vender franquia, mas eu preciso de dinheiro para capital humano, para marketing, né? Fazer Google, Facebook, Instagram, etc. Quero até trazer um nome famoso para colocar aqui na minha marca e assim por diante. Nesse caso, ele fala, eu tenho alguns caminhos. Caminho número 1, usar o meu caixa, diminuir minha capacidade de caixa, e aí eu uso isso para investir no meu negócio com capital próprio. Número 2, eu pego o meu dinheiro, pessoa física ou de outro fundo, e aumento minha participação no negócio. Tá? Número 3, eu vou no banco, e mesmo com a Selic alta, tento um BNDES da vida, tento um FGI, etc. Daqui a um ano eu me viro para pagar isso. Sim. Tá? Não é ruim. Depende da capacidade de crescimento de negócio do cara. Número 4, traga um sócio investidor. E ele vai entrar dentro do negócio, ele vai colocar dinheiro e dou uma cadeira para ele em alguma coisa. Número 5, gero dívida. Então, eu quero abrir essas lojas, preciso de CAPEX. Eu sei que se eu abrir nesse lugar, o estudo estratégico me mostra que tanto. E aí, ninguém quer ser sócio meu, vai demorar para caramba. Eu vou tentar ir no mercado gerar dívida em cima dos meus recebíveis, ou sei lá, para eu poder, de uma certa forma, crescer meu negócio. Nesse exemplo que eu te dei, dessa rede de café, se essas dúvidas fossem para você como especialista em M&A, o que você recomendaria para esse exemplo? Esse caso aí, eu acho que a gente poderia caminhar com 2 viés. Primeiro, o pessoal, toda vez que eles falam de sócios e sócio-investidor, geralmente o pessoal quer ir para o equity, para o M&A. Só que a gente tem a ferramenta, por exemplo, da SCP. Boa. Né? Que é uma ferramenta onde você pode ser sócio de projetos, não necessariamente da empresa, e aí você pode, de forma rápida, né? Porque o M&A demora mesmo, não tem como, é 1 ano ali de esteira, né? Quando tudo dá certo. Então, assim, eu gosto bastante do modelo de SCP, que é o quê? Pegar tudo isso, então tem que pegar esse insumo, essa matéria-prima, transformar isso num projeto e chamar pessoas para esse projeto de forma de condomínio. Exatamente, entendeu? Tenho esse projeto, preciso de tanto, e às vezes de tanto. Isso. E às vezes até as verticais deles mesmos, os próprios fornecedores deles podem ter interesse, trocar papéis ali, tá dentro dessa cadeia, né? Outra coisa que esse tipo de expansão pode trazer para eles é o formato do rebate, né? O que é o rebate? Ele, dentro da cadeia que ele já tem e que ele acaba sendo um representante, que para fazer isso, ele vai ter que ter lá design, arquiteto, móveis, concorda? Essa representação virá mais uma linha de receita. Entende? O pessoal comissionar. E ter os fornecedores, parceiros, que tudo que sair desse ecossistema dele e essas pessoas fornecerem, entende? Ele recebe um retorno disso e monta uma fidelização ali para ter a mesma imagem. Eu gosto muito. Eu tenho um sócio meu que ele foi apadrinhado pelo Paulo Lemann. Foi para Harvard e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim para mim: aprendi com o senhor Paulo Lemann que só existem 2 formas de financiar uma empresa: ou com dinheiro ou com fornecedor. Então você fala assim: fornecedor, ó, te paga amanhã. Entendeu? Então, assim, é uma possibilidade. E pegar essa estrutura que eu estou entendendo que essa empresa já tem ali os números básicos ali na mão e fazer essas projeções.
né? Porque eu acho que a decisão ela pode ir por um ou mais vieses, dependendo de cada projeto. Por exemplo, eu não acho que dívida é algo ruim. Não dá para você comprar uma Hilux com cheque especial. Entendeu? Não dá. Mas, se você, a cada R$ 1 que você pegar fora, que o Você risco é ganha do 2? terceiro. É uma questão de você saber dividir isso e compartilhar. Muito bom. E desde que o seu fluxo de caixa permita. Porque todo mundo está muito acostumado a fazer a conta ali na DRE, só os juros está nela, né? A amortização não está. Né? Quando você olha para a DRE, não tem amortização em DRE, ninguém lança. Né? Então, olhar para o fluxo de caixa e entender a capacidade de absorver tudo aquilo. Igual você falou, eu já fiz, e não foi dívida pequena não, tá? De pegar, na época da pandemia, teve muito FGI. Muito, né? Então, o que a gente fazia? Pegava com o ano de carência, quando chegava aquele ano, buscava outro banco. Para pagar menor, ia trocando. Que tava aquele... Eu fiquei 3 anos renovando a mesma dívida sem pagar uma parcela. Entendeu? E aí foi os 3 anos que se alavancou e explodiu de crescer. Legal. Entende? Muito bom. Então, assim, é isso. É por isso que eu falo que é ter as visões ali, né? Boa, excelente aqui. Vou trazer mais um exemplo real aqui, tá bom? É legal porque as pessoas que estão escutando, ela não só precisa de capital financeiro, mas nem todas as soluções é trazer sócio. E outra coisa, né? A gente não pode ser romântico, né? Eu falo isso muito. As pessoas hoje querem buscar dinheiro, quer vender empresa ou quer ser atrativo para o mercado de alguma forma. Mas não quer ter fluxo de caixa, não quer ter DRE, não quer ter um balanço sólido, não quer validar as informações, entendeu? Não dá, né? Então, assim, as pessoas querem que as pessoas entrem para dentro, mas elas não querem ser transparentes o suficiente para ser validadas ou para ter. Por exemplo, esse dia o cara me ligou, falou, pô, tô precisando de estruturar o capital, tal. Eu te conheço. Eu te deixei você há 3 anos atrás. Como é que tá essa estrutura? Você manteve os controles? Você está querendo alguém para te ajudar a pagar a tua eu falei, cara, você quer uma grana alta, você está querendo 15 milhões e está querendo que a pessoa olhe no seu olho e fale assim, lindos olhos verdes, toma o dinheiro, cara. Entendeu? Pô, você tem que ter qualificação, você tem que mostrar suas leads, você tem que mostrar seus projetos, tem que mostrar de onde você saiu, aonde você está. Entendeu? Ninguém vai chegar lá achando lindo só porque você quer. Né? Então, assim, não pular essa etapa. Eu falo assim, todo mundo que quer expandir tem que estar com o compliance muito forte. Tem que estar com as validações muito à mão. Boa. Baseado nesse exemplo, prometo que vai ser o último. Não, Eu vou dar um exemplo, né? Empresa de consultoria, faturando ali uns 40, 50 milhões. É um caso real. Pessoa ali na Vila Olímpia. Não vou abrir o nome para não... Todo cargo de entrada CLT, cargo acima de X mil reais por mês, se eu não me engano, 14, 15 mil reais PJ, através de uma legislação nova trabalhista que a pessoa ela tem curso universitário e se ela ganha acima de X salários mínimos, ela é responsável pelo... Eu esqueci o nome disso, depois eu falo. Então, parte do princípio que ela sabe qual o contrato que ela está prestando, desde que não sumarize uma... Tem alguns sócios que estão dentro de vestings, outros sócios que têm mútuo conversível, etc., mas empresa lucrativa, sobrando ali uns 25. Quando eu falo 25 é LL, lucro líquido. Perfeito. Tá bom? Última linha ali. E tem como estratégia comprar outras consultorias menores, aqui fatura 10 milhões, aqui fatura 20 milhões, mas também gostaria de ser comprada. Tem um valuation ali mais ou menos de uns 500 milhões de reais, etc., 450, né? O que você acha dessa empresa? Quem se interessaria para comprar essa consultoria? Bom, primeira opção sempre vai ser, na minha visão, primeiro, tem que saber se essa consultoria está personalíssima, né? Está dependendo muito de uma pessoa, de um nome. Então, a primeira situação é essa. Aí, alinhar com essa pessoa o que ela está afim de transição, porque isso vai ser extremamente importante durante um tempo. Né? Então, primeiro, fazer esse para-casa aí. Tipo Falcone. Isso, não pular o óbvio aí, porque às vezes vai lá, mas... Então, assim, é isso. Porque quem chegar vai ser o ponto frágil. Investidor não tem medo de risco, ele vive disso. Ele tem medo que não vê. Excelente, gostei Entendeu? da análise. Então, essa situação é importante. Então, assim, deixa eu só deixar claro. Não tem importância que a tua empresa dependa da tua imagem. Tipo, CIMED, não tem nenhum problema com a DIB estar lá. Mas, ao ser comprado, tem que ter uma transição para a tua imagem sair. Isso, é isso. Entendeu? Segundo então, ponto. tem que cuidar bem disso.
Eu entendo que é um concorrente estratégico de duas formas. Ou que atua na mesma área para fazer share, Uma outra geralmente consultoria? enxuga muito, né? Então ele vai acabar tendo uma margem melhor do que a dele Porque ele dentro não do vai ter ecossistema. dois RHs, não vai ter dois financeiros, não vai ter duas contabilidades, não vai ter dois de nada. Vai contratar ali. É o que a gente faz, inclusive, quando a gente segue a esteira pós-compra, né? Vai contratar ali auxiliares, analistas bons, que vai tocar o barco do todo, Muito entendeu? bom. E uma coisa, para mim, né, uma questão importante, talvez, buscar, porque às vezes o cara fala, mas eu vou abrir meus números para o meu concorrente, né? Tem muito isso no mercado, né? Alguém que ele seja uma vertical importante daquele negócio. Por exemplo, nós dois, a gente se complementa muito. Sim, com A certeza. gente não concorre e se complementa. Verdade. Concorda ou não? Então, assim, a sua vertical eu não faço, a minha vertical você não faz. Às vezes, buscar sinergias nesse sentido. Legal. Buscar pessoas que esse negócio dele é atrativo para a vertical daquela empresa, já tem um ecossistema que vai ser complementar e ali dentro ele já faz bem mais caixa com o próprio cliente que já está lá dentro e tudo mais, a esteira de negócio Muito dele, bom. entendeu? Excelente Eu veria análise. dessa Excelente forma. análise. E a questão dele ter muito PJ? Cara, PJ é o seguinte, se é alguém que concorre com ele ou está no mesmo mercado como vertical e pratica a mesma coisa, ele vai ter um álibi ali na DUI e ser menos penalizado, certo? Porque também não é só teu PJ, né? Você tem que olhar histórico, você tem muito problema quanto a isso lá na justiça e tal. Mas, se for fundo, por exemplo, de investimento, cara, vai ser contencioso, vai ser deduzido o valor. Vai ser reduzido. Vai, ponto. Entendi. Isso não tem conversa. Entendeu? Vai ser deduzido. Eu não sei se você viu um dia, mas o Flávio Augusto, lá no Clex, pegamos exatamente Eu lembro. essa esteira aí, discutimos muito sobre ela. E o Flávio tem a mesma visão que eu nesse sentido, entendeu? Tem outras ferramentas, né? Se o cara é significativo, pega um vesting. Né? Muda Entendeu? a forma de... Hoje o que eu chamo de cap table, né? Que daí independente de ser veste. Eu entendo que as pessoas têm que passar por um processo de maturação quanto a isso. Porque isso pode... Olha só para você ver. O vesting, ele pode ser muito bom, pode ser muito ruim na hora de um investidor. Por quê? Eu entendo que a pessoa é perfil. Então, eu não estou falando o que está certo e o que está errado, tá? Estou dizendo perfil. Se a pessoa tem um perfil para trabalhar 8 às 18, ali, cartesiano e tal, não tem nada errado nisso. Se não existir essa pessoa, o mundo acaba, inclusive. Tá tudo bem, mas essa pessoa não tem perfil de ser seu sócio. Então, ela pode ser ótima tecnicamente, ela pode dar dinheiro, dar tudo que você quiser dar, mas não põe ela como sócio. Nem no cap table. Entende? Porque você pode criar um problema societário daqui a pouco. E problema societário ninguém investe. As pessoas têm que pôr isso. Todo mundo acha que a DUI mais profunda que tem é a tributária. É a societária. A societária é a mais relevante. Porque todo mundo sabe. Você imagina assim, marido e mulher sócio, um pegou o outro traindo. Qual que é a solução técnica para essa empresa? Qual que é o racional que vai ter naquilo? Entendeu? Então, assim, é muito importante ter essa visão. E, assim, fazer o negócio bem feito. Já que está fazendo, eu gosto muito de trabalhar assim. Essa área do jurídico trabalhista. Então, eu entendo que os contratos, a revisão, lembra que quem executa não valida? Eu tenho que ter alguém que vai chegar, bater o olho. Por exemplo, na DRE gerencial, não tem problema ter o pecado, entende? Mas eu abro ali. Então, lá na contabilidade, muitas vezes esse número não vai estar. E na DRE gerencial, eu coloco ele lá. Se o cara me questionar, eu falo, não, mas olha a minha margem aqui independente disso. E lutar por valor, entendeu? Não, e assim, você fala assim, meu amigo, ó, deixa eu te falar, todo mês essa custa trabalhista está aqui, ó. Está depositada e está investida. É isso. Está aqui. Você não vai descontar nada. Está aqui já o dinheiro. E mapeia isso tudo, deixa isso bonitinho, tá lá na formalizado. conta, bonitinho. Exatamente. Entendeu? Como se fosse uma escrow administrativa. É uma escrow. Entendeu? Eu gosto muito disso. Muito bom. Porque daí você fica transparente, entende? E aí o cara... Você não precisa de deixar alguém te bater. Você já apresenta de cara e fala, tá aqui, a minha tese é essa. Sabe, a gente tem que marcar eu e você pra gente bater Claro, vai ser um maior prazer. Tem muita sinergia. Talvez os meus clientes não sejam... Eu trabalho com... Assim, ó, eu faço a consultoria como algo que Deus me deu. Eu sou muito bom de fazer empresas crescerem. Então, fiz todas, começando do zero. E M&A faz parte. Sim. Né? Mas aí eu vou indicando parceiros, ou eu mesmo faço quando não for muito complexo. O que você faz para a gente, por exemplo, você imagina, eu pego um projeto, vocês entram e vai falar assim, isso aqui a gente vai ter um crescimento, uma expansão assim, tal. Isso para o meu plano de negócio é fundamental. É isso que eu sei fazer muito bem. E óbvio, dali para baixo, essa linha eu não trabalho ela,
Dali para baixo, eu consigo enxugar tudo ou diluir. Muito bom. Entende? Porque o que você traz de crescimento vai virar EBIT da última linha e margem. Ponto. Aí. Então, é um negócio que funciona muito bem. Legal, vamos ver o que a gente tem de sinergia. Claro, maior prazer, cara. A gente está indo para a última parte, eu quero trazer um assunto o seguinte. Eu sei que comprar outras empresas, trazer outros sócios, é estratégico. Né? O difícil é fazer o estratégico virar tático e operacional. Né? É isso. Muitas vezes é errada a compra, muitas vezes, né? A gente tem tantos casos aí fora do país, né? Mas no Brasil também. Mas o momento atual, as pessoas querem crescer. E o momento atual, a gente tem um momento de Selic altíssima, uma discrepância do dólar absurda, favorece exportação, no entanto, depende qual segmento que você está exportando. Aqui dentro do Brasil, enquanto uns choram, outros vendem lenço nesse momento. É o melhor momento para você comprar, é o melhor momento para você... você que está capitalizado, é o melhor momento para você dominar o mercado, são em momentos de crise. Sim. Você pega o Warren Buffett da vida, ele cresceu nos momentos de crise. Ia lá e... blup, estou sem nem um pouco preocupado com o tempo. Vai demorar 20 anos, não tem problema. Né? Enfim, é a mágica de absolutamente tudo. Mas eu queria trazer para você uma visão da questão de Brasil. Sim. Você que atende muitas empresas. Você vê um problema sério no Brasil, no impacto do governo, dos juros, do banco? É desesperador? Do tipo assim, empresas parem de investir, não cresçam, seguram todo o empréstimo, manda a gente embora, reduz. Eu vou dar a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua primeiro. Qual é a tua visão Brasil, momento atual, mesmo eu generalizando essa pergunta? O Brasil, né, não é de agora, desde sempre, ele incentiva muito pouco o empreendedor. E que é, na minha visão, uma loucura, né? Assim, vamos lá. Quando eu falo de governo, eu sou governo. Quem me gera receita é o empreendedor, né? E tudo aquilo que está naquela cadeia daquele empreendedor. Ou seja, ele entra com o capital dele, com o risco dele, na pele risca ali, total, e ele gera emprego, que também gera social, que também gera tributo de novo para o governo. Esse cara deveria ser protegido e nunca tratado como bandido, né? Então, a primeira coisa é isso. Uma das formas de você apoiar muito o empreendedorismo é criar fundos, linhas de crédito, favorecendo essa expansão, porque todo mundo sabe que crescer precisa de capital de dinheiro, vai precisar ter a dor do crescimento, não tem como. Né? Outra coisa é aliviar as burocracias. Então, assim, tratando de realidade do Brasil hoje, nós temos um governo que está, até então, sem um sucessor, né? Então, assim, o único que possa representar uma segunda eleição é o próprio presidente, na minha visão, pelo menos. Né? Você não tem ninguém mesmo, porque os pares foram derrubados, né, a nível estadual, dentro de casa, né? E estão fazendo um monte de bobagem, né, onde foram colocados, porque não tinha profundidade, experiência suficiente para aquilo. Então, eu vejo muito nesse sentido. Né? Então, o mercado ele olha para isso. Você falou, enquanto um chora, o outro vende lenço. Eu entendo que, ao mesmo lado que o Brasil está passando por essa situação de taxa de Selic e o dólar está derretendo a moeda, para quem tem dólar é uma baita oportunidade. Entendeu não? Eu chego e compro 6 vezes menos. Né? Então, assim, é saber conversar essa linguagem para fora, saber ser atrativo para fora, para trazer isso para cá. Eu sempre incentivei meus clientes para que, quando veio a pandemia, todo mundo, não, vamos enxugar, vamos demitir, que não sei o quê, tal. Todos os clientes que ouviram a nossa pauta, que é o seguinte, cara, o seu concorrente vai estar fazendo isso. Faz o contrário. Vamos para cima. Contrata mais barato. Vamos. Entendeu? Pega espaço. Todos que ouviram, arrebentaram. Entendeu? Bom. Todos que falaram, não, vou para o desespero, vou enxugar tudo, vou cortar, acabaram. Porque o mercado, o dinheiro só muda de mão. O mercado não está diminuindo. Você concorda comigo? Concordo. Ele está com restrições, é diferente. Então, assim, se você não der o passo para conquistá-lo, alguém vai dar. Quem não cresce, diminui. Então, se o cara não tiver ali na mente dele que a expansão é fundamental,
Entende? Porque senão daqui 3 anos ele é quem? Você quer ver um exemplo que eu gosto demais? Todo mundo fala assim, commodity é tudo a mesma coisa, né? Não é assim? Todo mundo fala. Falei, então por que o teu primeiro e o 10º? Isso é a mesma coisa. Tem alguém que está fazendo alguma coisa diferente, com o mesmo produto, com o mesmo mercado, com o mesmo preço, com o mesmo fornecedor, entendeu? Então, assim, tem uma frase que eu falo, é ficar pequeno dá muito trabalho. Ué. Cara, assim, vai para tudo, né? O cara fala assim, não, o cara ser feliz dá trabalho, mas ser feliz também dá. Né? Eu falo muito lá na empresa assim, não é que dá trabalho, não, gente. É o trabalho. A gente tem que entender as coisas como elas são. As coisas são assim, né? Então, a mesma coisa, a mente do empreendedorismo. Cara, não, eu vou agora desesperar e eu vou frear. Alguém já está tomando... Na hora que você pensou nisso, alguém já está tomando seu mercado. É verdade. Entende? E aí, depois, recuperar isso dá muito mais trabalho, entendeu? Então, assim, muito bom. É o negócio de fazer... Por isso que eu falo assim, empresa não tem que ser vendida. Eu não falo assim... Eu não tenho nenhum cliente que eu cheguei e falei, cara, tem que vender empresa, tal. Lá no conselho, na hora, né, certa, a gente é sempre uma pauta. Mas o que eu quero falar é, você tem que estar pronto para... Porque as pessoas querem vender, querem trazer investidor, querem fazer SCP, mas não está pronto, irmão. É igual você compra um apartamento para você. Você quer ganhar na Mega Sena, mas não joga. Você está morando no apartamento. Eu falo assim para minha esposa, a gente mora num apartamento aqui perto. Falei, deixa ele pronto para venda. Ué. Deixa pronto para venda. O dia Sim. que aparecer um cara, tá aqui, ó. É isso. Prontinho. Eu penso igual a você. Todos os meus imóveis são assim. Né? As pessoas falam, pô, mas você está reformando de novo? Eu falei, cara... Tá pronto para venda. Na hora que chegar lá, eu não quero que o outro passe por nada que eu não quero, entendeu? Tá bonitinho lá, tudo prontinho para ele. Porque às vezes esse é o ponto de decisão que ele vai optar pelo meu. Entende? É isso, cara. Empresa é a mesma coisa. Muito bom. Empresa é a mesma coisa. Uma empresa que ela é capaz de girar no D+1 pós-aquisição, uma empresa que o cara entra e sente confiança ali nos processos, nas pessoas, nos números, ela é a primeira a ser investida. É, muito bom. Entende? E assim, você tem contato com as pessoas que compram empresas ou fundos? Tem. Hoje eu vou te falar que mais de 50% nosso é comprador. Como assim, mais de 50%? Porque é o seguinte, a gente, ao longo desse tempo, foi um dos estágios que eu fui fazer depois também, foi aprender a mexer com dinheiro. Porque esses clientes nossos que foram vendidos, um dia chegou para mim e falou, cara, só estou fazendo bobagem. Não estou trabalhando mais, minha mulher quer separar de mim. Sem ter dinheiro, não. E eu falei, cara, então é o seguinte, foi quando eu virei minha chapa compliance e governança. Eu virei para o meu cliente e falei, ó, a partir de agora eu não posso ser consultoria, que eu vou ser parte interessada. Mas, se você me permitir que eu seja totalmente isento e transparente, e aí eu vou ter que ter essa alçada aqui dentro de você, perdi alguns clientes, óbvio, mas eu consigo trazer dinheiro. E aí eu também vou ser transparente com o investidor. Eu não entro no risco nenhum dos dois, mas eu mantenho ali as linhas, as apresentações, os números, então, por exemplo, formato. eu sou uma parte interessada. Então, eu tenho alguns clientes que eu falo assim, ó, esse teu negócio é muito bom, fiz o planejamento de crescimento, estou te ajudando, você já está ali fazendo e-commerce, Mercado Livre, aumentando vendas e marketing, eu corrigi teu time, a tua gestão tá boa, etc. Agora, você pode crescer assim, mas se entrar um capital, você pode fazer isso. Isso. Eu chego e falo assim, Assis, eu faço... Tô com um time do Botafogo aqui, o do São Paulo e do Cruzeiro. É isso, entendeu? A gente Cruzeiro dentro tá do... bom? Eu sou atleticano, né? Ganhamos ontem do Cruzeiro, inclusive, então deixa essa pauta para depois. Então, assim, hoje eu sou o cara que faz isso. A maioria do meu tempo eu estou fazendo isso. Então, por exemplo, eu tenho fundos. Mas aí você vai bater lá, você fala, ó, descobri uma oportunidade de ouro. Sim. Ali. Tipo assim, descobri um terreno lá. Isso. Se você não comprar... E aí eu vou separar para eles. Ó, esse aqui eu assino embaixo com esse até o caráter do empresário, esse aqui eu estou em processo de levantamento, esse que eu comecei então a gente agora. tem muita coisa para fazer. Entendeu? Hoje, só para você entender, Dema, hoje a gente tem mais de 12 bilhões sobre gestão, entendeu? Então, assim, esse ecossistema funciona muito bem. E outra coisa, não é só isso. Eu, às vezes, estou com o votriarca, o patriarca, e os netos, os filhos querem fazer coisas diferentes. A empresa já está caixa demais, DRE é bonita, eles querem fazer outras coisas. Então, isso é uma coisa. Então, eu tenho cliente que fatura 500 milhões por ano e não tem nada digital, não tem e-commerce. Você imagina se tiver. Então, entendeu? A gente pode trabalhar juntos, porque eu tenho muitas dentro da consultoria natas, e eu falo assim, cara, aqui só precisaria de um sócio que esse negócio aqui vai fazer isso aqui, ó. Pum! Ter na transparência, cara, ali a esteira rola. Vou te mostrar um tipo de projeto. Então, hoje eu trabalho com o fundo que compra, então eu sei como é que esse cara pensa, eu sei como é que vai agir, eu monto a estrutura para ele, eu faço a DUI para ele, né? Então eu sei como é que isso funciona. Eu trabalho com as empresas que vão vender, então eu trabalho do lado de lá
Hoje eu trabalho muito com banco, sendo advisor, né, do comprador do meu cliente, entendeu? Os bancos de grandes etiquetas aí, então eu sei como é que funciona essa esteira. Eu tendo essas visões, eu consigo muito preparar o cliente para ser uma boa opção, entendeu? É muito nesse sentido. Muito bom. Muito legal. Foi excelente. Eu vou fazer algumas perguntas finais e aí o que vier na tua cabeça você responde. Tá bom. Tá? Um livro que impactou tua vida empreendedora, ou tua vida que você pode deixar para as pessoas aqui. Cara, Paulo Estevão. O nome do livro é Paulo O Estevão? nome do livro é Paulo Estevão. Fala do quê? Ele conta a história de Paulo, que era o Saulo, né, da Bíblia, um dos apóstolos. Cara, foi um livro que me marcou muito em todos os ambientes de vida. Tanto, meu filho mais velho chama Estevão, inclusive por causa desse livro. Foi bem na época que ele ia nascer. Eu sugiro. Não é Paulo de Tarso? Não, o livro fala todo sobre Paulo de Tarso, mas o nome do livro chama Paulo Estevão. Ah, legal. Estevão era o companheiro do Paulo, tomava as pedradas com ele. Entendeu? Verdade, muito bom. Muito legal. Paulo foi uma das pessoas mais ilustres que pisaram na Terra. E aí vem tudo isso, né? Do cara estar ali no alto poder, ego, vaidade, né, soberba. Eu acho que ele ensina muito. A história dele, muito na prática, aí, ele vai passar pelo deserto, ele passa um tempo, ele vai virar tapeceiro, né? Trabalhar, entendeu? Então, assim, legal. É legal. O empreendedor que você fala, esse aí eu tiro o chapéu. Cara, Fernando da Vanguard, Fernando Duran. É um cara que eu admiro pra caramba. A gente dá muita porrada no outro, briga pra caramba, mas é um cara que tem uma visão de negócio, ele me encanta mesmo. Boa. O que você faz com o teu dinheiro? Cara, primeiro eu uso ele como ferramenta, não como uma cruz pesada para carregar. Vou dar exemplo para você poder entender. Ontem foi aniversário da minha mãe de 77 anos. E eu fiz uma festa para todos os irmãos dela, sobrinhos, amigos, e ver todo mundo ali e poder proporcionar esses micromomentos de milagre. Foi um dia extremamente valoroso do ponto de vista espiritual, de amor, tudo. Eu acho que se você não se provocar essas coisas, né, poder servir as pessoas que têm propósito, igual, concordo com você, não é dar nada, mas eu acho que o dinheiro é essa ferramenta. Porque hoje eu converso com muitas pessoas milionárias, bilionárias, com vazio, depressão, querer suicidar, né? Então não pode deixar ele tomar conta, né? Legal. Ele tem que ser a ferramenta. Muito bom, muito bom. E uma frase que te marcou muito, que você pode finalizar esse podcast dizendo, hoje você falou várias, mas cita uma que o empresário brasileiro que está ouvindo aí pode colocar essa aqui é a frase que eu uso de cabeceira. Eu tenho algumas, mas queria ouvir de ti. Cara, eu falo muito, né, na minha vida pessoal e profissional, que tem que valer a pena, cara. Eu sou um cara que eu não consigo... Se eu deitar na cama, eu não consigo sentar. Eu não consigo virar. Eu sinto dores à noite, né, meu assessor tem que ir lá e me virar. Então, se eu engasgar, eu vou morrer. Eu não consigo virar. Não consigo sentar, né? E por que eu estou aqui? Levantei 4 horas da manhã, vim, estou aqui contigo. Por que tem que valer a pena, cara? As pessoas têm que entender que quando a vida propõe desafios, é o que você faz com eles, né? E se eu faço, pensa se você estivesse na minha situação, o que faria você levantar e rodar o mundo todo e ser ativo e ser pai e tudo? Isso tem que ser seu propósito, você tem que sair todos os dias. Por isso, não pelo dinheiro. O dinheiro vai ser o que vai agregar isso.